Faz um teste comigo agora. Pega o seu celular, aponta a câmera frontal para o seu rosto. Conta até 3. 1, 2, 3. Pronto, você acabou de entregar para uma inteligência artificial a sua localização GPS exata, informações biométricas do seu rosto, padrões de uso do seu dispositivo e dados quando e como você usa a sua câmera. Tudo isso em 3 segundos, muitas vezes sem você perceber os detalhes. Eu sou a Priscila Castellini e o tema de hoje vai mudar a forma como você olha para a tecnologia ao seu redor. Porque enquanto a gente achava que a IA apenas lia textos ou criava imagens, ela estava desenvolvendo algo muito mais sofisticado. A IA está processando múltiplos tipos de informação simultaneamente. E o que eu vou te mostrar nos próximos minutos não é ficção científica. É o que está acontecendo agora no seu bolso, na sua casa e na sua vida. Fica até o final, porque eu vou te mostrar como empresas realmente usam dados multimodais e as perguntas filosóficas e críticas que precisamos fazer sobre essa tecnologia. E se você também questiona as narrativas por trás da tecnologia, se inscreve aqui no canal. Vamos juntos! Antes de mergulhar nas implicações, preciso te explicar o que é a IA multimodal. E eu vou fazer isso de um jeito bem simples. Até 2023, a IA funcionava predominantemente em modalidades separadas. O chat processava texto, sistema de computação analisavam imagens, assistentes de voz processavam áudios. Eram sistemas relativamente isolados. A IA multimodal integrou essas capacidades. Agora, com modelos do ChatGPT-4, Vision, Google Gemini, Cloud, conseguem processar simultaneamente imagens, áudio até vídeo, interpretando o contexto entre essas diferentes fontes de informação. Você vê uma pessoa chorando, ouve soluços, percebe ombros caídos. Essa pessoa está triste. A IA multimodal analisa expressão facial, tom de voz, postura, contexto textual. Padrões que indicam um estado emocional negativo. A diferença crucial é: você sente empatia. A IA identifica padrões que podem ser usados comercialmente. E isso já está no seu smartphone. O Face ID, que desbloqueia seu iPhone, usa reconhecimento facial multimodal. O Google Lens, que traduz placas em tempo real, combina visão computacional com processamento de linguagem. Os filtros das redes sociais mapeiam facialmente e em tempo real. Mas aqui está um ponto importante. Esses sistemas não funcionam apenas quando você os ativa conscientemente. Muitos estão constantemente processando dados em segundo plano. E aqui começa a nossa análise crítica. Espera, porque o que eu vou te mostrar agora são casos reais de como essa tecnologia já está sendo usada. Caso 1. Reconhecimento de voz e saúde. Existem patentes e pesquisas sobre sistemas que podem analisar características de voz para inferir condições de saúde. Embora não haja evidências de que a Alexa esteja ativamente escutando tosses para vender remédios, a tecnologia existe e está sendo desenvolvida. O que isso significa? Que a capacidade técnica está lá. A questão não é se é possível, mas quando será implementado. Caso 2. Análise multimodal em recrutamento. Aqui temos algo concreto e controverso. Algumas empresas criaram sistemas de IA para analisar candidatos em videoentrevistas. Originalmente, esses sistemas analisavam tom de voz, expressões faciais, escolha de palavras, padrões de fala. A promessa era reduzir viés humano nas contratações. O resultado: algumas empresas precisaram reavaliar esse processo por utilizarem análise de expressões faciais, perpetuando vieses. Além disso, esse processo pode discriminar pessoas nos processos, porque a tecnologia, seja ela qual for, tem viés. Ela foi criada a partir de uma intenção e com uma finalidade. Isso levanta questões profundas. Quem valida esses algoritmos? Como sabemos se estão funcionando de forma justa? E quem é responsável quando dá errado? Caso 3. Dados biométricos em wearables, os relógios. Smartwatches, fitness trackers, fones de ouvido, sensores biométricos.
Esses dispositivos coletam constantemente a frequência cardíaca, níveis de estresse via variabilidade cardíaca, padrões de movimento. Quando esses dados são cruzados com localização GPS, histórico de busca, padrões de compra, você tem um perfil extremamente detalhado do estado físico e emocional de uma pessoa. E esses dados são coletados constantemente. A pergunta que fica é: o que está sendo feito com essa integração de dados? E o que você pode observar em padrões de anúncios direcionados? Mas a pergunta filosófica permanece. Se alguns algoritmos conseguem prever com tanta precisão o que você quer, baseado em padrões de comportamento, localização, conexões sociais, histórico de navegação, isso é realmente tão diferente de escutar? O resultado final é o mesmo. Os seus desejos, as suas necessidades são antecipadas. E isso me leva ao conceito mais importante deste vídeo. Se você acompanha o canal, você já sabe que a ideia aqui é descomplicar a tecnologia e as suas relações, mas precisamos apresentar um conceito que é a soberania digital, ou seja, a luta pelos controles dos nossos dados. Pensa comigo, o que você clica, curte, compartilha, isso você sabe que está sendo coletado. Quanto tempo você olha para cada post, quando você hesita antes de comprar, isso você meio que desconfia. O seu batimento cardíaco, padrões de voz, movimento dos olhos ao ver um anúncio, isso está em desenvolvimento. E é aqui que mora a questão crítica. Por que a IA multimodal não está apenas coletando dados sobre você? Ela está coletando padrões do seu estado interno, sua reação emocional, sua fadiga, seus momentos de vulnerabilidade. No livro Capitalismo de Vigilância, a autora diz que onde o comportamento humano é transformado em dados preditivos para lucro. Na minha percepção é que estamos entrando em uma fase ainda mais profunda. Capitalismo de antecipação emocional. Vou te dar um exemplo. Vamos dar um exemplo aqui em 2015. Você procura tênis de corrida. Recebe anúncios de tênis. Lá por 2020, você visita sites fitness repetidamente. O sistema infere interesse em saúde. Anúncios relacionados. Agora, em 2026, seus dados biométricos do seu relógio, padrões de uso, sua localização têm um perfil preditivo complexo. Anúncios antecipam necessidades. E aí, numa projeção 2030, por exemplo, vai ter integração total multimodal. Os sistemas antecipam estados emocionais antes de você processar conscientemente. Perceberam essa progressão? A tecnologia não está mais reagindo a você. Ela está tentando te preceder ou te antecipar. E quando os algoritmos conseguem prever o que você vai querer antes de você processar isso conscientemente, esse desejo? Neste caso, onde está a sua autonomia? Não estou dizendo que isso é necessariamente mal intencionado. Aliás, muitos desenvolvedores têm boas intenções ao desenvolver os códigos. Mas a questão é, quem controla esses sistemas? E para que fins eles são usados? Deixa eu te dar mais um exemplo concreto que aconteceu recentemente. Vamos pensar em um cenário específico. Análise multimodal em contextos de avaliação. Imagine que você está em uma entrevista de emprego online. Sistemas IA podem estar analisando suas palavras, análise da linguagem natural, seu tom de voz, a prosódia, hesitações, expressões faciais via câmera, o tempo de resposta, o contato visual com a câmera. Empresas que desenvolveram sistemas argumentam que isso reduz viés humano, aumenta eficiência, padroniza processos. Mas pesquisadores e ativistas levantaram questões fundamentais. Problema 1. O viés algoritmo. Se o sistema foi treinado com dados históricos de contratações e historicamente havia discriminação contra mulheres, por exemplo, contra pessoas negras, neurodivergentes, o algoritmo pode perpetuar esses vieses. Problema 2. Falta de transparência. Você nunca saberá exatamente que critérios foram usados, como a sua performance foi pontuada, se houve erro no sistema. Problema 3. Impossibilidade de contestação. Como você contesta uma decisão da IA quando nem a própria empresa consegue explicar exatamente como o algoritmo chegou àquela conclusão? E isso não é teórico. A questão maior é quem decide quais emoções e comportamentos são apropriados, quem programa esses padrões e quem tem poder de questionar essas decisões.
Porque quando a IA classifica o seu comportamento como inadequado ou não confiável, baseado em microexpressões, você foi julgado por algo que talvez nem tenha consciência de estar fazendo. Bem, a ideia aqui não é criar um cenário alarmante e levantar problemas. O propósito é oferecer ferramentas de reflexão crítica, porque a melhor forma de lidar com este cenário é através da consciência ativa e exigência de transparência. Ação 1. Questione essa mágica. Sempre que a tecnologia parecer surpreendente, você precisa perguntar: quais dados essa tecnologia está processando para chegar a essa conclusão? Se um aplicativo de meditação sabe quando você está estressado, por exemplo, ele está lendo seus dados biométricos? Está lendo padrões de uso, localização? Leia os termos de uso. Sim, é chato, mas pelo menos exceções sobre coletas de dados e compartilhamento. Ação 2. Crie atrito consciente. A IA pode fazer predições baseadas em padrões, mas você é o agente que decide. Antes de clicar no anúncio que apareceu na hora certa, pause. Pergunte: eu realmente quero ou preciso disso? Ou estou sendo conduzido por um padrão algorítmico? Esse segundo da hesitação recupera sua autonomia de escolha. Ação 3. Exija transparência e regulação. Aqui falando em nível individual, se uma empresa usa a IA para te avaliar, entrevista, crédito, escola, pergunte: que dados estão sendo coletados? Como o sistema foi treinado? Posso contestar a decisão? Posso ter acesso aos critérios usados? Em nível coletivo, apoie legislações como a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Temos aqui um vídeo falando sobre a lei. As regulações sobre IA, por exemplo, na União Europeia, que já estão avançadas, o direito à explicação de decisões algorítmicas. A maioria das empresas ainda não tem respostas claras para essas perguntas. E isso já é uma resposta em si. Essas ações não vão derrubar sistemas corporativos, mas vão criar resistência consciente contra a normalização da vigilância sensorial. E atrito é o que impede que a perda da privacidade se torne invisível e aceita. A IA multimodal é sem dúvida uma das tecnologias mais impressionantes que já desenvolvemos. Mas o futuro que queremos é aquele onde a tecnologia amplia a nossa autonomia, não onde ela a substitui por decisões ou predições algorítmicas. O grande desafio deste ano não é apenas tecnológico, é ético e político. E eu deixo você com essa pergunta: se os algoritmos conseguem prever os seus desejos, antecipar as suas necessidades e influenciar as suas escolhas baseados em padrões que você nem percebe, você ainda está escolhendo livremente ou está sendo gentilmente conduzido? Compartilhe a sua análise aqui nos comentários. E se você também é um questionador, se inscreve no canal e ativa o sininho. Toda quarta às 5h15 tem vídeo novo aqui no canal. Vamos continuar essa conversa? Até a próxima!